Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos com saúde e em paz. Vamos a mais um estudo em casa, né? Hoje nós estamos dando sequência à atividade 5. Já estudamos a 1, a 2, a 3, a 4. Cada atividade ela traz uma habilidade diferente, né? São assuntos que nós abordamos, sempre relacionados a textos, né? Onde vocês desenvolvem a capacidade de determinada habilidade. Então, cada texto aborda, cada aula, cada atividade aborda essa temática. E hoje, não diferente, nós iremos abordar uma outra habilidade, desenvolver um outro conhecimento, que é referente a estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Vocês não se preocupem em relação à nomenclatura, porque lógicos discursivos, conjunções, advérbios, não se preocupem. Se atentem a compreender as informações que eu vou passar. E os nomes a gente vai no decorrer dos dias, das séries seguintes, vocês irão aprendendo com mais precisão, até porque conjunções, advérbios, preposições e esses conteúdos gramaticais vocês verão mais adiante nas séries seguintes. Então não se preocupem em relação aos nomes. Vamos entender o que a questão pede, a interpretar, a identificar certos assuntos. Então vamos nos atentar a isso, está bem? Então vamos lá. Caro aluno, a coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção de um texto. A coesão é o mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. A coerência, por sua vez, é responsável por estabelecer ligação lógica entre ideias, para que juntas elas garantam que o texto tenha sentido. Então vamos dar uma pausa e compreender. Então, professor, o texto é uma unidade de sentido, sim. Todo texto ele nos traz informações, e essas informações tem uma principal e tem as secundárias. Perfeito. Um texto ele tem que ser coerente e coeso, ou seja, tem que ter coesão e coerência. Quando vocês produzem textos, vocês devem se atentar a esses dois aspectos que são fundamentais na construção de um texto, onde a coesão ela é o mecanismo relacionado com os elementos que asseguram a ligação entre as frases e as palavras. É como se fosse um quebra-cabeças, onde cada partezinha tem que se encaixar para que faça sentido, certo? E cada partezinha do quebra-cabeça não tem um nome? Então, assim é a coesão. Cada palavrinha, cada elemento, ela se liga, forma frase e assim vai dando formato ao texto. Isso é a coesão. Já a coerência, ela estabelece uma relação lógica, né, de ideias, entre as ideias. Então, você está falando determinado assunto, você está escrevendo determinado assunto, você tem que ter lógica entre as ideias que estão relacionadas a esse assunto. Você não pode estar falando de futebol e na linha seguinte pular para um passeio no zoológico. Então, não há aí conexão, ligação de ideias, entre as ideias. Então, a coerência ela está relacionada a esse campo, ao campo do sentido, certo? Da lógica das ideias, da sequência e ligação que deve ter entre essas ideias. Está bem? Dando sequência. Ambas são importantes para garantir que um texto transmita sua respectiva mensagem com clareza, seja harmonioso e faça sentido para o leitor. Vários elementos são responsáveis por estabelecer a coesão e a coerência de um texto. Entre eles, as conjunções, os advérbios, preposições, dentre outros.
Estes elementos estabelecem, muitas vezes, relações através de expressões de tempo, de lugar, de comparação, de oposição, de causalidade, de anterioridade, de posteridade, entre outros. Então, para ficar bem compreendido, eu já falei no início, não se preocupem em relação a esses nomes, conjunções, advérbios, preposições. Não, porque são assuntos que vocês ainda não viram e só terão acesso nas séries seguintes. Mas, o que é que vocês têm que compreender? Entender que as palavras, elas têm intencionalidade, elas têm função, elas estão dentro de um texto com determinada função. E o que é que vocês vão identificar nesses textos que nós iremos abordar durante a aula de hoje? Exatamente essa relação que existe entre as palavras e o campo das ideias, certo? De uma forma bem simples, para que vocês possam compreender tudo que eu li agora. Então, é essa intencionalidade de que possa ter um texto harmonioso, com ideias claras, com uma mensagem que quem lê possa compreender, isso se chama clareza, isso se chama harmonia. Então, esses elementos de coesão, que são exatamente as palavras, as frases, a ligação que existe entre as palavras e as frases, e o elemento da coerência, que é a junção, né, das ideias, a lógica das ideias, o que faz o texto realmente ter sentido, eles expressam essas palavras, esse texto, esse todo, essa informação, ela tem relação de expressar alguma coisa. Expressar o quê, professora? Pode expressar tempo. Existem palavras ou expressões que vão expressar tempo, que vão expressar lugar, que vão expressar comparação, que vão expressar oposição, causalidade, anterioridade, posteridade e entre outros. E como é que eu vou identificar, professora? Compreendendo a informação. Exatamente se atentando à compreensão, a identificar os elementos, ou seja, as palavras, ou o trecho, ou determinada frase, que tenha essa intencionalidade. Está bem? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. Vou explicar as questões. Vocês copiem os itens do caderno. Não há necessidade de copiar a tira, os textos visuais. Não há necessidade. Então, copia só as questões e responde com capricho e envia para meu e-mail. Então, vamos lá. Primeira tirinha. Nós temos aí um garotinho, né, que é o Armandinho, que diz assim: subentendemos que a tira ela está relacionada ao pai. Então vamos lá. Não vamos viajar nessas férias, filho, mas podemos ir ao parque. Só não peça para comprar nada, tá? Tá bom. Ai, que saudades da crise. Olha a animação de Armandinho, parece que não gostou muito não da mudança aí do passeio, né? Pois bem, olha o que é que a questão está nos pedindo em relação a essa tirinha. Olha o comando, olha o que é que ela quer que nós entendamos. A fala do pai no primeiro quadrinho, abre as aspas. Não vamos viajar nessas férias, filho, mas podemos ir ao parque. Tem o mesmo sentido de, quando eu falo sentido, eu estou me referindo a quê? A coerência, tá certo? Eu estou me referindo à coerência. Então, qual é a frase que vai ter o mesmo sentido da frase? Não vamos viajar nessas férias, filho, mas podemos ir ao parque. Presta atenção, meus queridos, que nos itens, só no visual, vocês podem observar que a frase ela se repete. No entanto, após as reticências, nós temos aí palavrinhas que diferem. Olha, no item A tem o nem, no item B o porquê, no item C o porém e no item D o ou. Então, o que é que vocês vão compreender para poder acertar essa questão? Que o que está diferente é o mas. O mas está na frase original, que foi retirada da tira,
E nos itens, nas opções, nós temos outras palavras. Mas, professora, se coerência está relacionada ao campo das ideias e ela nos estabelece, né? Ela nos traz uma informação que pode expressar tempo, lugar, posição e assim por diante. Qual é a intencionalidade desse mais nessa oração? Vou ler novamente. Não vamos viajar nessas férias, filho, mas podemos ir ao parque. Então, esse mas, professor, estabelece uma relação de oposição ao que está sendo dito. Ó, mas podemos ir ao parque, ou seja, ele não vai a um determinado lugar, ou seja, seria o quê? Viajar. Em contrapartida, o pai faz aí uma compensação e diz que vai ao parque. Então, existe o mas estabelecendo uma ideia de oposição. Está bem? Aí agora eu vou querer que vocês pensem um pouquinho e marquem a opção que se refere ao mesmo sentido que estabelece a palavra mas. Então tem aqui, não vamos viajar nessas férias, filho, nem podemos ir ao parque. Será que esse nem dentro da frase está estabelecendo essa ideia de oposição? Se você achar que sim, marque essa. Vamos a B. Não vamos viajar nessas férias, filho, porque podemos ir ao parque. Será que o porquê está no mesmo campo de sentido da palavrinha mas, que significa oposição? Se você achar, marque B. C. Não vamos viajar nessas férias, filho, porém podemos ir ao parque. Será que o porém está estabelecendo essa informação de oposição como na frase original? E por último nós temos o D. Ou vamos viajar nessas férias, filho, ou podemos ir ao parque. Então nós temos dois ou, né? Já houve aí uma mudancinha. O ou lá no início da frase e o ou lá após as reticências. Então, raciocina, pensa e marca a opção correta. Vamos à próxima. A questão 2 tem uma imagem que a Tia colocou ela um pouquinho mais ampliada para que vocês pudessem ler a informação. Nós temos aí uma imagem que o autor, né, o narrador diz assim: e o aquecimento global? Nós temos dois rapazes, né, supondo que sejam surfistas por conta da prancha, do espaço onde estão, e um diz assim: vamos lá pegar onda antes que ela venha nos pegar. Observa a crítica, né, gente? Então, vamos lá à questão. Na frase, vamos lá pegar onda antes que ela venha nos pegar, a palavra destacada se refere a quem? Pronto, meus amores. Aí nós temos uma frase, mas está perguntando a vocês a quem que essa palavra ela está se referindo. Ela faz aí uma referência, uma menção a uma palavra que já foi dita anteriormente, ou seja, que está dentro da frase. Por que tinha que foi colocada essa palavra ela, em vez de repetir novamente a palavra na qual ela está se referindo? Exatamente para que o texto fique coeso, para que não haja repetições desnecessárias de palavras. Então, se vocês observarem com atenção, tranquilamente vocês identificam a qual palavra que já está escrita anteriormente, essa palavrinha ela se refere. Então, é só escrever. A palavra ela se refere a tal palavra. Pronto, só isso. Questão de número 3. Tem um poema. Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Vou largar da vida louca e terminar minha livre docência. Vou fazer o que meu pai quer, começar a vida com passo perfeito. Vou fazer o que minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades de virar um pilar da sociedade e terminar meu curso de direito e então ver tudo em sã consciência quando acabar esta adolescência. Então vamos aqui, meus amores, à questão.
que ela quer? Que a gente entenda, que haja aí essa compreensão em relação ao campo da coerência e da coesão. A palavra destacada no trecho, olha o trecho. Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Essa palavra destacada, quando ela estabelece uma circunstância de, lembrando lá o que a gente falou no início da aula, as palavrinhas, né? Elas estabelecem, elas nos transmitem informações. E o quando está aí exatamente estabelecendo uma informação, uma circunstância. Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Essa palavra então me dá a ideia de quê? Me estabelece uma circunstância de quê? É de condição? B é de finalidade? C é de oposição? E D é de tempo. Mas se eu não sei o que é oposição, em uma forma bem simples para que vocês possam entender, oposição é contrário, tá bom? É uma ação contrária, é uma circunstância contrária, tá bom? Então, meus queridos, leiam com bastante atenção, façam com calma. Eu recebo essa atividade até a quinta-feira da próxima semana, tem tempo suficiente. Um conselho que eu dou a vocês, vejam novamente a videoaula, está bem? É um conteúdo que requer só um pouco mais de atenção. E para concluirmos, um abraço carinhoso. É importante mantermos a distância dos corpos e a proximidade dos corações. Ou seja, o corpo está distante, nós não estamos na sala de aula física, mas o que importa realmente é quando estamos unidos, próximos uns aos outros, através da emoção, do respeito, do carinho, das aulas que são feitas com bastante carinho. Pois então, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.